Agora, vamos ter a aula de remoção de micropigmentação dos lábios e nesse momento a gente vai fazer um teste para utilizar o laser. Por que a gente vai fazer um teste? Porque na micropigmentação labial, em muitas tintas, é utilizado o dióxido de titânio. Como eu expliquei para vocês lá nas outras aulas, o dióxido de titânio, quando recebe a luz, ele vira o óxido e ele vai ficar preto. Nesse caso específico, eu vou contar para vocês que eu já sei qual a tinta que foi usada, tá? Mas vamos imaginar que a gente não sabe. Então, ela tem um lábio naturalmente escuro. Foi feita a micropigmentação por cima, sem uma neutralização. Então, ficaram algumas marcas um pouco mais escuras. Pode ser que essa tinta tenha o dióxido de titânio, pode ser que não. Se ela tiver, eu posso remover com um laser? Posso, só que primeiro ela vai ficar escura para depois ficar clara. Então, você imagine aqui esse contorno todo escuro, a boca toda escura para clarear. Eu não gosto de oferecer esse tipo de resultado para minha cliente, ficou um pouquinho de receio. Então, se por acaso eu incidir o laser aqui e ficar escuro, eu paro de usar o laser e troco para outro tipo de remoção. Provavelmente a despigmentação química. Mas eu vou fazer o testezinho e vou mostrar como que vocês fazem o teste. Outra decisão importante que a gente vai tomar aqui é que vocês estão vendo que tá vermelho. Quando tá vermelho, a gente vai usar que cor? A gente vai usar qual ponteira? A ponteira 532, que é para os coloridos. Mas, neste caso, eu vou utilizar a 1064. Por quê? Porque nos lábios, a 1064 dá leitura, sabe? No vermelho. E tem menos chances de oxidar. Se eu passar com 1064 e não der leitura nenhuma, aí eu troco para o 532. Tá bom? Então, vamos começar e fazer o nosso teste para ver se vai ficar escuro. E eu vou escolher um pontinho aqui para não comprometer o formato e o desenho dos lábios. Eu vou reforçar para vocês o apoio que precisa segurar a manopla, tá? Lembrando que quando a maioria dos vídeos que eu vejo na internet, a pessoa está com a mão solta, fazendo para todo lado, indo para lá e voltando, e não é assim que se faz. Você precisa ter um apoio. No caso, a máquina que eu uso, ela não aquece a manopla, nem aquece a ponteira. Eu acredito que a maioria não faz isso, tá? Então, se eu quisesse encostar aqui, eu até poderia encostar. Mas eu tenho o hábito e o costume de encostar na manopla. Então, 4 dedos aqui apoiado, para me dar a distância certa e a segurança para fazer esse movimento aqui. Então, é a minha mão que está segurando a manopla que está movimentando. Essa aqui tá paradinha, tá? Uma outra opção que eu posso fazer é apoiar aqui os 4 dedos e apoiar o dedão na manopla. Nesse caso, eu não vou sair fazendo, eu vou fazer só um disparinho, tá? Como ela nunca ouviu? Ouviu? Esse é o barulho que vai acontecer. Eu fiz aqui num tecido branquinho para ela ouvir, porque normalmente elas se assustam. Sentiu alguma coisa? Sentiu de 0 a 10? O quanto você sentiu, Sara? 2. 2. Bem pouquinho, né? Então, a gente nem chama isso de dor, digamos assim. Olhando aqui, não me parece que ficou escuro, mas eu vou fazer mais um pontinho aqui fora para eu conseguir ter certeza. Não ficou escuro, mas eu acredito também que não deu muita leitura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a energia. Sentiu um pouquinho mais, Sara? Ou ainda não? A mesma coisa? Então tá, eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo. O que a gente precisa que aconteça? Que dá leitura? A gente precisa que a pessoa sinta alguma coisa, mas depende do nível de sensibilidade, né? Que o cliente tem, que a pessoa tem. Eu preciso que dê um estalo e eu preciso que faça um clareamento. O principal de todos é o estalo, e o estalo está muito baixo. Então, significa que não está dando tanta leitura. Eu vou fazer mais um teste. Sentiu um pouco mais? Agora você sentiu um pouco mais. Então, realmente, não está ficando escuro. Eu posso passar o laser no lábio todo. Eu só preciso que dê leitura mesmo. Sara, de 0 a 10, você acha que aumentou para quanto? 3. Aumentou bem pouco, né? Então, como o estalo ainda está baixo e ela está sentindo pouco, eu ainda vou aumentar a energia da máquina.
Então, o que acontece? Nos vermelhos, nos laranjas, a gente usa a máquina numa potência muito mais alta do que a gente usaria para um preto. Aí você pensa assim, eu tô colocando uma energia altíssima nela, eu vou machucar, eu vou queimar. Não tá, porque não está dando leitura. Então, se não está dando leitura, tá tudo certo. Vamos lá, agora eu sei que vai dar. Sentiu um pouquinho mais? Sim. Sempre cuidando para estar 90 graus em relação à pele, tá? Aqui a gente tem um pouquinho no contorno. Eu vou voltar e fazer essa parte aqui. Porque quando a gente coloca o óculos vermelho, né, que é o óculos correto, eu não vejo o vermelho que tá aqui. Então eu tenho que ficar tirando meu óculos e voltando para ter certeza até aonde eu tenho que ir. A gente tem uma outra situação que a tinta também tá um pouquinho aqui para dentro e eu ainda não passei. Então eu vou puxar aqui para passar nesse espaço dentro dos lábios. E você pode ver que é super seguro, né? A pele dela tá íntegra, ela não tá sentindo tanto. E aí você vai pensar assim, mas será que tá dando efeito? Claro que está, com certeza absoluta. É que não é um efeito igual quando a gente tá, pode soltar os lábios, clareando uma sobrancelha escura ou uma tatuagem. Aqui tem um pouquinho para fora do contorno, vou passar aqui específico. Muito bem, então foi feito no lábio todo. A gente não vê uma diferença agora de clareamento, mas a gente sente que um efeito está acontecendo porque ele fica, eu tô sentindo o lábio mais aquecido e agora a gente precisa aguardar alguns dias para ver se a próxima sessão a gente faz uma sessão de laser ou se o ideal é fazer uma despigmentação química associando, né? Uma sessão de laser e uma química. Eu acredito que sim, que não vai resolver numa sessão só. Então a química ela vai retirar a tinta que tá mais fácil, né? Que tá mais para cima. Ela vai trazer a tinta que tá embaixo para cima da pele e ajuda a renovar também e hidratar os lábios. Agora eu tô aplicando o laser de baixa, que é essa luz vermelha, que ela vai ajudar no processo de cicatrização e modulação da pele. Então, esse vermelho que fica, né, do processo inflamatório, a pele inchada, a própria remodelação das células, tudo vai acontecer melhor a partir do momento que a gente aplica o laser de baixa. Então, aqui, como ele é pontual, a gente coloca o tempo, fica segurando nessa região, aí ele termina e aí você continua no restante dos lábios. Ele é muito importante, ele é fundamental, principalmente para quem desenvolve herpes nos lábios. Ele vai evitar, às vezes não vai nem vai ter incidência de herpes justamente porque você usou o laser vermelho. A pele vai se regenerar muito mais rápido também. Vai aumentar a circulação sanguínea, renovando os microvasos, vai nutrir muito mais as células dos lábios. Aqui terminou. E eu ligo de novo para cá. Então, isso faz total e absoluta diferença no seu procedimento.